Olá, meus queridos alunos do nono ano, a aula de correção. Então, pega seu livro de história, tá? Página 63, referente ao capítulo 3. Vamos lá então? Virou? Vamos lá então. Por que a greve geral, número 1, tá? Por que a greve geral de 1917, iniciada em São Paulo, foi importante para o movimento operário, tá? Porque simplesmente essa greve conseguiu cerca de 100 mil trabalhadores pararem suas atividades, tá? E por que esses 100 mil trabalhadores em São Paulo? Nessa época, São Paulo tinha mais ou menos a população de 550 mil pessoas, tá? Então, 550 mil habitantes, tá? Então, boa parte da cidade parou porque os grevistas, eles exigiam direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, tá? Então foi importante. Ocorreu no ano de 1917, tá? Porque de fato existia um controle de grandes empresários, coronéis também, entenderam? Então ninguém aceitava o movimento operário. Então isso foi importante porque a partir disso iniciou-se o quê? A organização de sindicatos, enfim. Antes de morrer de fome, vamos morrer combatendo! Greve! 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 Para! 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 Socorro! Socorro! As péssimas condições de vida dos trabalhadores chegam ao limite. O movimento operário ganha força no país. Há um começo de sindicalismo, que é trazido também do sul da Europa, que são especialmente da Itália, Espanha, Portugal, onde prevaleciam os anarquistas. Começa a maior greve geral que o país já viu. Vamos lá. Na 2 é para elaborar frases com as seguintes palavras: cidade, esporte, racismo, tá bom? Imigrantes, tradições, Brasil, AB, né? A C, operários, anarco-sindicalismo. Só lembrando que anarco é anarquia, tá? Sindicalismo é a organização dos operários, dos trabalhadores, tá? E reivindicações, tá bom? E a D, norte, borracha e crescimento, tá bom? Então vocês vão ter que pegar uma frase, você tem que pegar pelo menos essas palavras, tá? Criatividade. Vamos lá, então. Na 3, uma questão da Cefet, São Paulo. Acontece o quê? Então, esse aqui está falando também do movimento operário. A maior mobilização operária foi a greve geral de julho de 1917, iniciada na cidade de São Paulo, e com repercussões no restante do país. Tá bom? Qual é a resposta certa? É a C. Por quê? Qual foram as causas? Tá? A inexistência, não tem, de uma legislação trabalhista à época e ao desinteresse dos governos oligárquicos com a questão social, pois a reivindicação operária era vista como um caso de polícia. Então você viu que as pessoas estavam cansadas, se sentir excluídas, né, do sistema político. O Estado mesmo não ajudava, tá bom? Página 64. Essa aqui é uma questão que tem que fazer cálculo matemático. Cefet, São Paulo. Sobre as formas de trabalho ao longo da história, a soma das proposição correta. Então, eu vou dar a resposta para vocês. É a 8 mais 32. 8 mais 32 dá 40. Tá bom? Por que são essas duas? Eu vou ler para vocês. Na sentença número 08,
No Brasil, aconteceram greves e manifestações operárias no início do século XX para exigir melhores condições de trabalho, bem como a regulamentação de trabalho feminino e infantil. Tá bom? Então, tá certo ou errado? Tá certo, meus queridos. Eles fizeram esses movimentos operários para o quê? Para que existisse leis. Porque as empresas só tinham deveres. Em tudo, qualquer contrato de trabalho tem direitos e deveres. Nesse aqui, os trabalhadores só tinham perspectiva do quê? Do dever. E não tinha direitos. Tá? Então, devido a essa luta dos operários, né, nós temos leis trabalhistas atualmente. Tá bom? Vamos lá então. Na sentença número 32, o servo feudal ficava com parte da sua produção, mas estava ligado ao feudo por uma série de obrigações devidas ao senhor. Vamos lá então. Na sentença número 32, o servo feudal ficava com parte da sua produção, mas estava ligado ao feudo por uma série de obrigações devidas ao senhor. O termo feudo, feudalismo, não é comum, não é correto, tá? Porque é um termo que ocorreu na Europa na Idade Média. Mas o autor aqui, ele faz uma brincadeira. Por que uma brincadeira? Porque ele encarava os trabalhadores como servos, que não poderia reclamar. Da mesma forma, na Idade Média, tinha o servo, que era o vassalo, né, e o senhor, né? Então, tinha essa relação. Então, você não poderia reclamar, você fazia um combinado com o chefe e você tinha que aceitar as condições. Tá bom? Então a resposta certa é 40. Vamos lá então? Na página 64. A resposta certa é a A. Aqui está falando sobre o quê? Sobre o norte. Eu vou ler a resposta correta para vocês, tá? A. Surto da borracha pode ser explicado pela expansão da indústria automobilística do período, tá? Por quê? Porque começou a aumentar a produção. Se o Brasil foi praticamente um dos maiores centros de produção de borracha, borracha é muito importante na produção de carros. Então, o Brasil começou a querer produzir carro, então a borracha, entendeu? Um ajudou o outro. Isso é importante, tá? Ó, na página 65, a resposta certa é a C. Acre, estrada de ferro, madeira, mamoré. Isso aqui é interessante, isso aqui é um acordo entre Brasil e Bolívia. É interessante o nome do Brasil, né? A República dos Estados Unidos do Brasil e a República da Bolívia, tá? Atualmente é a República Federativa do Brasil, mas antes era a República dos Estados Unidos do Brasil. Mas assim, como a Amazônia, em especial a região lá do Acre, foi feito um acordo, tá, com a Bolívia para a produção de borracha, tá bom? E para isso foi feita uma estrada de ferro. Vamos lá então? Página 67. 1. Explique a principal razão para o crescimento econômico da Amazônia no final do século XIX. É muito importante porque o Brasil teve o ciclo do açúcar, depois o ouro, depois o café. São Paulo, a região de São Paulo, Rio de Janeiro, cresceu muito no período do café. Mas muitos não sabem que a Amazônia cresceu muito devido à produção de borracha. Tá bom? A partir do ano mais ou menos de 1850, como a Amazônia era naquela época o único centro fornecedor desse produto, a região viveu um período de desenvolvimento atraindo muitas pessoas, sobretudo do Nordeste, viu?
Aqui é a número 2. O número 2 está falando o quê? Sobre Amazônia legal. Vamos pensar assim que a Amazônia é legal. O termo é legal, mas assim, o termo legal aqui vem de legalização, de leis. E que lei que era essa? Era uma união de estados. Presta atenção aqui, ó, os estados envolvidos: Amazonas, Pará, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Tocantins. Vamos lá então, meus queridos. Página 72, número 1. Justifique a razão pela qual o tema da Guerra dos Canudos foi objeto de várias interpretações ao longo da história. Acontece o que? Ao longo da história, ou seja, no período que aconteceu, as pessoas que fizeram parte da Guerra dos Canudos Meus irmãos, eu andei mais de 1000 léguas nesse sertão. Mas agora o tempo das andanças acabou. Vamos lá então, meus queridos. Página 72, número 1. Justifique a razão pela qual o tema da Guerra dos Canudos foi objeto de várias interpretações ao longo da história. Acontece o que? Ao longo da história, ou seja, no período que aconteceu, as pessoas que fizeram parte da Guerra dos Canudos eram pessoas que estavam num contexto histórico bem complicado. Eram pessoas que tinham uma carência do poder do Estado, elas passavam necessidades. E surgiu um líder, o Antônio Conselheiro, tá? Um líder messiânico. Então tinha uma questão aí de revolta, mas de cunho religioso também. Tá? O governo brasileiro teve que encaminhar 4 expedições militares para acabar com os revoltosos. Tá? Na época, as pessoas que estavam em Canudos era mal visto pela sociedade, entendeu? E tinha que ser exterminado. Meus queridos, isso aqui foi uma injustiça social, entenderam? Então vocês vão discutir sobre essas interpretações. Tá bom? 2. Apresente evidências da permanência de práticas e valores escravistas na revolta Vacina e da Chibata. Em especial da Chibata, meus queridos, ocorreu isso, a Chibata, em 1910. Tá? A lei da abolição da escravatura foi em 1888. Então, poxa, os marinheiros que tiveram alguma falta de disciplina, eles eram punidos com chibatas, com os machucados físicos, uma violência física. Isso é totalmente errado, não é verdade? E tem a ver com o histórico de escravidão. Então, tinha muitas pessoas na época que tinham essa mentalidade ainda. Tá? Da mesma forma, na revolta vacina, que tratava as pessoas, obrigaram as pessoas a tomar vacina. A vacina é muito importante, com certeza, mas deveria explicar para a população, e não você injetar uma vacina e ponto final. Não é verdade? Então, essa relação da mentalidade da escravidão, enquanto o governo e a elite tratava as pessoas, os seres humanos, ainda com pensamento escravista, infelizmente. Página 73, a 3 e a 4. A número 3 está falando sobre a questão do período da presidente Rodrigo Alves, que está relacionado com o quê? Com
a urbanização e com a revolta à vacina. A resposta certa é a D, a melhoria da higiene e do saneamento urbanos, como a vacinação obrigatória e a erradicação de epidemias. Eu só vou colocar uma curiosidade sobre o presidente Rodrigo Alves, tá? Ele foi muito conhecido assim como aquele presidente assim que exigiu-se a vacina, entendeu? E ele morreu de gripe espanhola. Como é que é o destino, né? E a número 4, a revolta Chibata, né, do ano de 1910. Então o que foi? A resposta certa é a C, rebelião de marinheiros negros e mulatos contra os castigos corporais e as condições de trabalho dos navios da Marinha Brasileira. Tá bom? Meus queridos alunos, vamos lá então? Página 79. A. Em sua opinião, por que a cabeça da figura humana é pequena em contraste com as mãos e os pés grandes? Como você pode ver, essa obra de arte está na página 78, tá bom? De Tarsila do Amaral. Tá? Como vocês podem observar nessa imagem, é uma crítica, muito inteligente essa crítica, porque uma pessoa que trabalha a vida inteira, em especial em questões físicas, ela vai estimular mais o uso do corpo e muito pouco a mente, que trabalha e não consegue estudar, e não tem a oportunidade de estudar, entendeu? E os governos aproveitam disso. É justamente isso que o governo deseja. Olha a situação, tá bom? B. A figura humana da imagem tem praticamente as mesmas dimensões do cacto. Olha que interessante, porque o cacto é uma simbologia, porque o cacto é imóvel. É isso que os governos desejam, que a população só fica lá e não critica, não cresça com seus... Entendeu? Que não mexa, seja imóvel. Tá? Que não pensa em fazer revoltas. C. Relaciona a temática da imagem com algum tema estudado nesse capítulo. Justifique. Então vocês podem fazer vou dar uma dica para vocês. Vocês podem falar do contexto da oligarquias, onde os coronéis que tinham poder e utilizavam desse poder econômico e até policial, com uso de armas mesmo, para a população, para os trabalhadores ficarem quietos e aceitar as condições, entenderam? O movimento operário também, tá? Os governantes você não poderia fazer nenhuma manifestação, protesto, não era permitido isso, tá? Tranquilo, meus queridos? Na página 80, é muito interessante a página 80, aqui é um texto falando sobre cangaço, bandidismo no sertão nordestino do século XX, páginas 79 a 80. Então, segundo o autor, criminosos modernos podem despertar admiração entre as populações pobres. Você concorda com essa ideia? Então, faça um texto no seu caderno. Você quer fazer um texto no seu caderno falando sobre essa relação do cangaceiros. Os cangaceiros eram líderes criminosos, eles praticavam crimes. Eles seguiam um mito do Robin Hood. Qual é o mito do Robin Hood? Roubar dos ricos para dar para os pobres. E despertavam o interesse de muitos jovens. Qual é o contexto histórico? Nós estamos falando do Nordeste, não tinha um apoio da população, do Estado. As pessoas estavam passando fome, necessidades. E muitos jovens, muitas pessoas viam na figura desses cangaceiros como algo para ser seguido. Tá bom? Então você vai fazer uma crítica, se você concorda ou não, se você acha errado ou não, tá bom? Lembrando que tem que analisar o contexto histórico, tá bom?
Um grande abraço para vocês, até a próxima aula.